Olá, amigo do Esporte de Goiás de toda a região, forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias ao caso que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Vocês conferem conosco hoje, 6 de outubro de 2021, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo certo, beleza? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Um dia especial hoje com um convidado especial. Eu já apresento ele antes de apresentá-lo, Martinho Pedro de Assis. Bom dia novamente. Bom dia, Rafael, bom dia, João Augusto, bom dia, Florindo, nosso convidado, e vamos nós com o esporte, né? Com muito prazer, estamos recebendo ele hoje, o presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé, Florindo Eliseu Smargiassi. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Clube novamente. Bom dia, Rafael, bom dia, João Augusto, bom dia, Martinho, bom dia, ouvinte da Rádio Clube Guaxupé, Panorama Esportivo. Estamos aqui para estar participando e orientando a todos. Florindo, queria deixar bem claro, antes da gente começar esse programa de hoje, queria deixar claro o primeiro ponto. Nós sempre apoiamos a esportiva. As perguntas que a gente vai fazer para você e tudo mais, que a gente tem intenção aqui, é justamente para clarear e para a gente passar para os nossos ouvintes qual é a real situação. Pois há mais de 6 meses não temos informações oficiais da esportiva. Mais de 3 meses não temos informações oficiais da esportiva. Portanto, eu gostaria muito que você pudesse explanar aqui, porque o pessoal, principalmente de Guaxupé, conhece a Rádio Clube, conhece o Rafael, conhece o Martinho, conhece o João Augusto, conhece o Florindo, conhece a Onair, porém a gente não conhece essa turma de São Paulo que veio e está começando um trabalho aqui. Por conta disso, peço que você puder passar pra gente que vai ser de grande valor, beleza? Rafael, pessoal, aí a esportiva tá andando, tá sendo feito um bom trabalho. A Rose, como o Mário e os demais diretores estão já buscando várias opções para acertar a dívida trabalhista para que o processo possa correr, né? Porque sem acerto da dívida trabalhista, a esportiva não tem como abrir conta em banco, não tem como fazer movimentações e patrocínios que já estão aí para se remunerar a esportiva, mas enquanto não sair o acordo trabalhista, que a gente vai estar falando logo mais, não tem como prosseguir com as próprias pernas da esportiva. Portanto, Florindo, de 0 a 10, como você avalia o trabalho da diretoria até este exato momento? Estamos praticamente com quase um ano, né, já de mandato. Devido aos problemas que a gente teve já no início, né, com problemas até internos na diretoria, atravancou um pouco o andamento de todo o processo, mas hoje eu falaria que estaria num 6, né, por conta assim, a gente está dando credibilidade para a diretoria, para que eles trabalhem, mostrem o trabalho, e da última reunião que a gente teve no mês passado, ficou bem acertado e ajustado que da agora para frente não tem mais desculpa, não tem mais nenhum empecilho que venha prejudicar os trabalhos. Então está tendo diversas parcerias, tanto em Guaxupé quanto fora, e isso acredito eu que no próximo ano a gente vai ter o time em campo. Tá, ok. Você falou de parcerias, inclusive em Guaxupé. Dá para falar pra gente em nomes, em coisas reais? Quais são as parcerias que hoje a esportiva tem em Guaxupé? Quem está assinado com a esportiva? Hoje o Banco Sicredi tem a parceria, já assinando contrato. Tem conversas com o Guaxupé Exportadora, ainda não sei a que ponto que está isso, né? E também com a Prefeitura Municipal de Guaxupé, através de um programa que é da CBF. Certo. Esses são os nomes de Guaxupé. Nome de fora, você tem também? Nomes de fora, não tenho. Eu sei que tem verbas aí do governo federal, mas depende também da liberação de negociação com os jogadores esportivos, né? O processo trabalhista. Então, nomes de fora, a Rose ainda prefere manter em sigilo para que não
queime esses possíveis patrocinadores aí, né? Não tenho, eu não sei, porque ela não quis dizer mesmo, tá? Ela até chegou a manifestar aqui nos nossos microfones que ela tinha recebido uma doação de $10 mil em nome da Sociedade Esportiva Guaxupé. A gente tem gravação, inclusive mais de uma. Esse dinheiro já está no caixa da Sociedade Esportiva Guaxupé? Não tá. E eu também já ouvi ela falando, mas assim, não tá em mãos dela, né? É de patrocínio também de uma empresa de São Paulo. Assim que puder estar em conta da esportiva, aí sim virá. Eu só queria saber o seguinte, pro futuro, né? Que a gente sabe que o futebol não se faz da noite pro dia, e principalmente na situação que está a Sociedade Esportiva Guaxupé. Para 2022, qual é a programação que vocês têm comentado nas reuniões? O Martinho, a última reunião que teve no mês de setembro agora, a gente conversou e um dos temas foi esse: qual era a programação, qual era a agenda para 2022. Foi colocado pela Rose que a esportiva está se preparando, já tem jogadores da cidade, né, que estão treinando, mas será feita uma seleção e também virá novos jogadores profissionais já ou semiprofissionais aí de outras cidades, tá? Então que 2022 o time vai estar em campo. Isso então é um compromisso com o time. E agora ela fez esse compromisso com o Florindo, presidente do conselho, que ela vai colocar o time no Campeonato Mineiro 2022. Foi falado que em 2022 é proposto isso, tá? A não ser que aconteça algum imprevisto aí, mas tá determinado isso, tá definido isso, que em 2022 o time vai estar em campo. Florindo, vamos voltar a falar em diretoria novamente. Hoje tem uma diretoria formada? Você conhece esse membro da diretoria e as suas funções? Ou por enquanto tá só no blá blá blá? Não tá informação, vamos ver, como tá isso aí? A diretoria tem a Rose, que é presidente, o Mário, que é o primeiro vice-presidente, tem o Luiz, que é o diretor financeiro, tem o Luiz Flávio, que é o diretor de esporte. São dois Luiz. E tem mais 2 nomes que estão para entrar, que ainda não foi possível, mas que está formando a diretoria. Então na atual ela tem 2 nomes apenas, é o Luiz e o Luiz Flávio. E o Mário? Não, o Mário já fazia parte da diretoria. Ele era vice-presidente. Então hoje que ela nomeou um diretor de futebol, que é o Luiz Flávio, e nomeou um diretor financeiro, que é esse Luiz. O Luiz. Quem é esse Luiz, Florindo? Esse Luiz, ele é de São Paulo, ele mora em Guaxupé hoje, ele é genro do Cláudio Cordeiro, né? Tá fazendo um bom trabalho também na organização das contas e ajudando na parte administrativa também, né? Então, assim, ele veio para somar, tem o objetivo de continuar na esportiva, daqui a pouco até como funcionário, tá? Mas lá na frente, a hora que a esportiva tiver com recursos financeiros para isso. E no caso ele tá hoje como voluntário? Hoje ele é voluntário. Ele não recebe nada? Ninguém, nenhum membro da diretoria nem do conselho recebe um centavo. Certo. E todas as contas da esportiva são passadas pela contadora Unair, que apresenta todos os balanços, todos os DRE, tudo contabilmente, juridicamente certo, não tem nada de errado. Até me perdoe talvez a minha ignorância, mas eu não conheço esse Luiz. Se você puder passar uma biografia pra gente poder ficar mais próximo da esportiva, seria de grande valor. É que a gente realmente não tem essa informação, quem é o Luiz. Eu sugiro até que assim, seja por ele se tratar de um cargo de muita responsabilidade, que é o financeiro, né? Sim. Até sugiro que vocês convidem ele para ele vir aqui e conversar com vocês, até os demais diretores também, até para levar mais informação aos torcedores de Guaxupé, né? Sim. Da esportiva, porque assim, sinceridade, eu não tenho muito mais informação que isso dele, né? E até foi validado pelo seu Cordeiro, que é o primeiro vice-presidente do conselho, e mais o Cláudio Cordeiro. Então, assim, como confio nos 2 membros do conselho, eles aprovaram ele, eu não o conhecia, mas parece ser gente boa, honesta e quer fazer as coisas certas para a esportiva. Ô Florindo, em relação aí
a saída do Carlos Alberto Paz, o Carlinhos Português, ele era um dos vice-presidentes, certo? Sim. Já tem um substituto ou tá vago ainda, tá correndo atrás de um substituto, como tá? Então, no caso da saída do Carlinhos Português, quem assume pelo estatuto da esportiva é o segundo vice, que é o Mário, né? Aí para um lugar do Mário ainda não foi definido nenhum, não. Florindo, quanto a essa questão, você está manifestando até uma certa aproximação com a atual diretoria, e eu gostaria de perguntar friamente, o que você espera do fundo do coração dessa atual diretoria? Qual o trabalho que você imagina que vai ser feito nos próximos 3 anos, enquanto o senhor for presidente do conselho? Pessoal, é assim, teve tempos aí que até a Rádio Clube, vocês aqui, né? Eu não canso de falar isso, que foi por vocês que a esportiva retomou todo esse trabalho. E assim, a gente está apostando, confiando na Rose e na diretoria dela, para que ela venha fazer um bom trabalho, como outros gestores já fizeram no passado. Nós estamos começando de maneira mais cauteloso, para que não dê nada de errado. A gente está começando aos poucos, devido à pandemia, devido a tantos problemas que já teve no início da esportiva. Florindo, eu confio no trabalho que a Rose vem desempenhar junto com a diretoria, né? Nós damos essa credibilidade para ela, mas não jogamos toda a responsabilidade para ela, não. Nós sabemos do nosso compromisso com a esportiva também, sabemos de tantas pessoas como vocês aqui estão empenhados para ajudar a esportiva, mas nós também estamos atentos a qualquer coisa que a gente perceber que não nos agrade, que não é o correto, nós estaremos tomando as devidas providências. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, já voltamos e continuaremos com Florindo Eliseu Smargiassi, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Já imaginou saborear seu pãozinho francês no café da manhã ou da tarde e ainda concorrer a prêmios? Com os saquinhos premiados da Prêmio Pão, você concorre a diversos brindes. Ao comprar o pãozinho na sua padaria preferida, peça os saquinhos premiados da Prêmio Pão. Leia todos os anúncios com atenção para concorrer a todos os prêmios de forma gratuita. Não perca tempo. Peça já o seu saquinho premiado nas melhores padarias e comece a concorrer. Residencial Bourbon, um verdadeiro sucesso no lançamento. Garanta já o seu lote no primeiro Condomínio Clube de Guaxupé e aproveite as condições especiais. Condomínio de alto padrão com toda segurança e lazer. Lotes a partir de 330 metros quadrados. Converse agora mesmo com a nossa equipe e faça um excelente negócio. 35-99880-5052. Residencial Bourbon, um sucesso. Não fique de fora. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumo consciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Exatamente, o Augusto, e hoje recebendo aqui Florindo Eliseu Smargiassi, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé. Continuando aqui, Martim, uma das perguntas que a gente gostaria de fazer pro Florindo é sobre o seu relacionamento. Você mantém um bom relacionamento com a atual diretoria? Inclusive, as reuniões que prevê no estatuto que são mensais estão acontecendo? Sim, as reuniões estão acontecendo mensalmente.
temos um ótimo relacionamento, não tem problema nenhum. Existem divergências, mas que são resolvidas nas reuniões, e tá tudo caminhando para que a Esportiva em 2022 tenha time em campo. Outra pergunta que a gente gostaria muito de fazer é o seguinte: quem da atual diretoria você teria conhecimento para contratar e montar um elenco para o próximo campeonato? Ou você ainda não tem esse nome? Você consegue precisar pra gente? Porque assim, a grosso modo, e agora eu vou falar de uma forma bem pessoal, eu não vi um conhecimento desportivo à altura para montar um elenco para Campeonato Mineiro em todas as nossas conversas. Até porque a Rose falou: não, eu tenho quem faça, eu tenho não sei o quê, e nunca apresentou. Olha, hoje em dia quem está lá no comando disso é o Luiz Flávio, né? Que já foi jogador de futebol e tem um certo conhecimento. O Ronaldo também, né? Só que enquanto a Esportiva não tem recursos financeiros, eu acredito que a diretoria vai manter esses dois nomes, e que no futuro breve, assim que tiver liberado as contas financeiras, banco, patrocínios, acredito que virá um nome mais expressivo aí, que tenha esse conhecimento necessário que a gente sabe que tem que ter para que formar um bom time, né? Para que a Esportiva realmente possa alçar grandes conquistas aí. Ô Florindo, você disse em times profissional, torcedor gosta de time e que é nível profissional. Claro, para isso uma base é o essencial. Está acontecendo os treinamentos da base? A quantidade de jogadores é suficiente? É só jogador daqui ou está faltando jogador para completar o time? Como está isso? Você pode nos informar? A quantidade de jogadores aqui em que está treinando hoje, que está treinando, é o suficiente para 2 times, né? E tá em número de isso no sub-17, e tem outros garotos. Tava com 28 jogadores. Só que assim, ó, a ideia é que venham outros jogadores de fora, profissionais, como a gente já salientou. Isso é fato, 28 jogadores, porque a última informação que a gente teve, inclusive de uma pessoa que foi ao campo e da plena confiança nossa, que disse que no dia que foi lá tinha apenas 8 atletas. Isso não é procedente. Pode ter acontecido, né? Nesse dia ter faltado. Eu sei que teve uma baixa também de jogadores que tinham ido passar por Peneirão em outra cidade, outros times até aqui em Guaxupé também, e isso houve uma certa evasão. Mas o número que o Luiz Flávio tinha me passado era 28 na última reunião. Florindo, e na sua visão hoje, como presidente do Conselho Deliberativo, como que você vê a Sociedade Esportiva Guaxupé? Ela tem um projeto mais pro lado social ou mais para um time profissional? Que essa pergunta é importante pro ouvinte, que o ouvinte sempre quis, né? Inclusive a pergunta do Marcelo, que manda pra gente aqui: a Esportiva é um time de futebol ou um projeto social? Ah, tá. A Esportiva é os dois, até pelo estatuto, né? O estatuto fala claramente que é os dois, mas hoje está voltado a diretoria, e o conselho está com a visão para futebol profissional, entendeu? Mesmo porque é isso que vai trazer recursos para que alimente um projeto social. O projeto social é amplo, não é simplesmente falar que é um projeto social que vai formar um time, não é isso, né? Mas você acha que a atenção hoje não está sendo, pelo menos a impressão que a gente tem é que a atenção é voltada muito mais para o social do que para o profissional. Tanto é que algumas pendências que já eram públicas antes mesmo da eleição, elas sequer foram sanadas porque tinham um âmbito social à frente, talvez uma prioridade. Hoje o projeto social, né, nem existe, né? Porque assim, ó, tem um time amador lá treinando e não tem nada projeto social hoje, informação, não tem nada em andamento. O que tem é esse projeto do time da Esportiva, tá formando uma base. A gente sabe que assim, ó, tem bons jogadores em Guaxupé, uns estão jogando fora, outros em outros times. O que temos lá, a gente sabe ainda que não é o suficiente para disputar um campeonato mineiro, mesmo que seja sub-17 ou sub-21. A importância que eu tô te falando do futebol profissional, nós temos que ter o futebol profissional primeiro, para depois ter recursos financeiros para bancar um projeto social. O Florindo, falando em futebol, vamos de novo aí a nível profissional, amador, nível profissional, base, enfim. Você crava, palavra sua, você disse agora mesmo, que na próxima temporada
poderá acontecer a Sociedade Esportiva Guaxupé a nível profissional disputando a segunda divisão? Ou competições desse nível? Sim, João, foi o que foi falado na última reunião pela Rose, tá? Eu não tenho o poder de decidir que vai ter e pronto, acabou, né? Eu sou presidente do conselho. A Rose é presidente da diretoria, junto com a diretoria dela. Foi falado, estava todos presentes, que vai ter o time na segunda divisão ano que vem. Só que assim, isso depende de outras coisas acontecerem, né? Hoje a expectativa é essa. Agora, a gente tem uma pergunta também de um ouvinte aqui, do Luciano, perguntando por que a Esportiva não entrou na Copa Alterosa de futebol amador, sendo que com os atletas que têm boa vontade, se tem esse número de atleta treinando e tudo mais, daria para começar um trabalho. A Esportiva não tem recursos financeiros no momento, por conta dessa dívida trabalhista, não tem como receber dinheiro no nome da Esportiva, né? Então, infelizmente, não é possível. A gente quer, mas não é possível. Pode ser que aconteça daqui a pouco com o processo trabalhista e fazendo um acordo na Justiça do Trabalho, que venha possibilitar a Esportiva ter abertura de conta no nome da Esportiva, para que tenha essa movimentação financeira, porque tudo fora isso é ilegal, e nós não vamos fazer nada ilegal para satisfazer só a nossa ambição de ter um time disputando essa ou aquela modalidade. Eu queria que você falasse para nós, Florindo, a respeito do projeto Gol do Brasil. Você já falou o nome, né? Aqui foi daí. Como que está hoje a situação? Em que pé que tá? Tá meio caminho andado? Falta o que é que falta? O que é que precisa ser feito? Com quem que está sendo elaborado esse projeto? Enfim, um resumo. O projeto junto à CBF, você está falando, né? Gol do Brasil. Isso. Então, assim, esse projeto aí é uma parceria tanto da CBF com a Prefeitura de Guaxupé e a Esportiva, né? Tá sendo feitas as adequações necessárias que o Corpo de Bombeiros solicitou à Prefeitura lá no campo da Vila Olímpica. Está sendo feita, a Prefeitura já realizou, acredito, quase 100% dessas adequações, para que tenha a documentação necessária para que a CBF aprove, tá? Então está nos finalmente aí. É um dossiê, digamos assim, que está sendo montado com um projeto de quantos jogadores, o local, como que está o gramado. Aí isso vai para a CBF e a CBF é quem Então, mas diz. a CBF já aprovou a Esportiva como unidade do projeto? Tá dependendo de todas essas adequações para que isso aconteça, mas tá bem avançada essa tratativa. Tá, quanto ao questionamento aí, que inclusive foi da Copa Record de futebol amador, aqui ele é amador, então a demanda de recursos e tudo mais, tanto é que a gente, na Esportiva mesmo, a gente teve aqui várias vezes que participou, e inclusive para o time local, não demandava recurso financeiro, pagamento de federação, arbitragem, nada disso. Talvez seria um bom começo, né, para realmente falar, gente, tá começando a virar realidade. Rafael, assim, eu acredito que assim, mesmo com pouco tem que ter algum dinheiro, e a Esportiva hoje, a única mensalidade que ela recebe, o único dinheiro que tem em caixa é da mensalidade dos associados. Então, assim, eu acredito que seja inviável, que não compraria nem, vamos falar assim, bola, uniforme, né? Então, assim, não tem como movimentar, e tudo que seja fora isso é ilegal, e nós, como eu já disse, nós não vamos trabalhar dessa forma. Certo. Florindo, você falou da questão dos sócios, os sócios que estão arcando inclusive aí também. A gente teve um momento aqui, inclusive, que a gente, naquele período de eleição e tudo mais, nós chegamos a ter um quadro de 135 sócios, e muitos deles até tinha mais de 90 com possibilidade de votação para eleição, tudo mais. Hoje, eu recebi a informação pela própria Onair Donizete Justino Barbosa, contadora, que hoje tem 4 sócios adimplentes. Qual o motivo dessa debandada? Como você avalia, como presidente do conselho, como que você avalia, querendo ou não, uma debandada aí de praticamente mais de 90%? Quase 100% de tudo. Quase 100%, né? Eu acredito que seja por conta um pouco da crise econômica, e mesmo que sendo de um valor pequeno, mas o que talvez tenha mais impactado realmente é a falta de resultados da Esportiva. Acontece com todos os times, né? Até times profissionais aí antigos, isso acontece.
a pessoa não deixa de torcer, mas contribuir financeiramente, sim. E é uma das minhas propostas junto à diretoria e o conselho deliberativo é que daqui a pouco esses associados que contribuíram durante um tempo aí nem pague mais, porque eu acho assim que não tem necessidade de um time que nem a Esportiva ainda, que está reorganizando toda a sua estrutura para que dispute campeonato, o associado tem que arcar com isso, e sim a gente fazer o trabalho que já vem sendo feito pelo Mário para conseguir bastante patrocinadores para que a Esportiva tenha realmente condições financeiras para manter o time numa disputa de um campeonato. E você não acha que essa... Desculpa até te cortar, Martim, mas é que foi bem em cima da tua resposta desse último tema, que falou da questão, primeiro ponto, crise financeira, e segundo, resultado. Não será que não era exclusivamente por falta de resultado, tendo em vista que já começamos a captar esse recurso em plena pandemia, em plena crise financeira? Foi antes da pandemia um pouco, né? Não, foi já durante a pandemia. Tanto é que a gente teve que adiar o começo das reuniões por conta justamente do momento mais crítico. Foi 2019? Não, foi 2020. Bom, enfim, mas hoje a realidade é essa, né? Que a Esportiva não tem um time em campo, e isso acaba frustrando todos os torcedores. E acredito que perguntar aí para a maioria é isso, o motivo de não estar contribuindo. Eu ia perguntar aquela hora, hoje, esse torcedor que quer continuar contribuindo, quem ele procura, quem está recebendo, como é que pode ser feito isso? E também tem uma dificuldade para isso. E para onde vai esse dinheiro também? Também. Porque querendo ou não, 4 mensalidades é R$80. O que faz com R$80 um time de futebol? Esse dinheiro, primeiro aí a questão onde pagar é lá na Esportiva, no pavilhão da Esportiva, todo sábado o Luiz está lá, né? E também tem um telefone aí que pode estar entrando em contato, que ele vai para receber ou agenda, ele espera lá na Esportiva, mas todo sábado eles estão lá. O dinheiro está sendo gasto com registro de atas, documentos necessários aí que a Esportiva andou tendo esses gastos para registrar uma ata aí, só por exemplo de reuniões que tem que ser registrado, gasta uma graninha considerável, mas enfim, isso aí todo associado da Esportiva, e é público, tem o DRE, tem o balanço patrimonial que a Onair faz lá, tá tudo aberto ao público isso. Ô Florento, a respeito do associado, claro, todo mundo agora é uma sociedade esportiva Guaxupé com sinceridade, profissional, não de forma alguma desmerecendo a base, que é necessária a base para você ter uma equipe profissional. O associado, que acabou, na verdade, era 135, praticamente arrebentou 100%, além da Esportiva, acreditando na Esportiva, vai voltar, para eles voltarem novamente. Vocês já pensaram também, de repente, uma carteirinha para o associado, vai no supermercado, vai lá, se apresenta a carteirinha, tem lá um desconto num posto de gasolina, numa loja de roupa. É o sócio torcedor que já houve em outrora, né? Justamente. Mas nunca foi apresentado e nunca funcionou também. Nunca funcionou. Vocês têm também essa intenção? Então, o Mário, como ele tem empresa de marketing e publicidade em São Paulo, está cuidando dessa parte toda, foi feito camisetas, bonés, brindes, para distribuir para os associados e venderem, né? Só que assim, como já era previsto, não teve grande adesão, e eu acredito por falta de resultado da Esportiva, né? Então, mas eu acho que o pessoal nem ficou sabendo disso também. Foi divulgado, foi colocado em lojas aqui em Guaxupé para venda, tá? De boné, de camisetas. Talvez tenha faltado uma divulgação mais maciça, né? Porque foi colocado só no grupo dos associados da diretoria. Então, assim, talvez faltou uma divulgação melhor. Mas, enfim, eu acredito que como empresário, a gente só consegue bons resultados, no caso aí não nem só dos associados, mas dos torcedores de Guaxupé, a partir de um momento que tem um time em campo, né, João? Não tem. Mas é a realidade. Mas essa era a grande vantagem se a gente tivesse entrado com aquele time no ano passado, que com certeza esse quadro de sócio hoje seria extremamente superior, e acho que essa movimentação para a próxima temporada
seria de grande valor. O pessoal já ia estar naquela expectativa do que vai vir para próximo e tudo mais. Rafael, deixa eu deixar claro para todos os torcedores aí da esportiva. Assim, ó, nós queremos, só que assim, sem recurso financeiro não tem jeito. E outra, empresas aqui de Guaxupé que poderão ajudar e vão ajudar com certeza, vai só fazer isso a partir do momento que esteja conta da esportiva liberada, tem um trabalho já em andamento, porque ninguém vai ficar apostando num time como já aconteceu no passado, né? Vai e morre no meio do caminho. Florindo, você até me perdoe te questionar, mas eu não posso fugir disso. Eu concordo com você nessa situação. Porém, em vários momentos, foi manifestado, inclusive pela própria diretoria, que tinha doações. As doações não demandam documentos. Então, se tinha doações para poder fazer, colocar em campo e tudo mais, poderia ter, ao menos, ter feito o que foi prometido. Tipo assim, ó, as doações, aqui a Rose com certeza deve ter falado para vocês, essas aí que vocês já citaram, né? E só que assim, ó, as empresas só vão fazer essas doações em conta corrente, entendeu? Então assim, eu acredito que tudo isso está tendo um empecilho ainda por conta de questões trabalhistas. Assim que foi resolvido isso, que vai poder movimentar a conta, acredito que as coisas vão andar de uma forma bem mais ágil do que está sendo agora. Por quê? Sem a liberação de conta, não vai ter time em campo. Sem liberação, como que você vai prestar conta? Então assim, ó, eu entendo o torcedor, eu também sou assim, eu quero o time em campo, só que assim, ó, não adianta, gente, eu não vou pôr meu nome, nem acredito o pessoal da diretoria pôr o nome para que seja motivos daqui a pouco de processos judiciais. Então assim, nós temos que ter isso em mente. Volto a afirmar para vocês, o conselho tá atento a tudo que está acontecendo. Se daqui a pouco a gente vê que a diretoria executiva não tem condições de colocar o time em campo por problemas administrativos, nós vamos tomar as decisões, mas até o momento foi demonstrada assim honestidade para que as coisas aconteçam. Você aceitaria mais um ano aí sem o time em campo ou não? Isso como presidente do conselho, você não aceitaria? Até o próximo início de campeonato aí, a proposta é que tenha time em campo. Se não tivesse, você como presidente do conselho acredita que a diretoria está falha? Eu acredito que sim, a não ser que aconteça algum evento aí atípico, né, que nem a pandemia, que venha provocar isso, mas no normal, né, vamos falar assim, no dia a dia normal aí, eu acredito que tenha necessidade já a esportiva ter time em campo. Eu acredito que não tem mais justificativas para que isso não aconteça. Então hoje o principal problema continua sendo a questão trabalhista. Trabalhista, nós não temos, né? Esse é um assunto pesado que nós vamos entrar logo após o intervalo comercial. Beleza. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet fibra ótica de 100 mega com streaming exclusivo de filmes e séries por apenas R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. Acesse combos.conexãotelecom.net.br e confira o regulamento.
Conexão. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Atenção, papais e mamães, tá na hora de vacinar os seus filhos. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo e chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. De 1º a 29 de outubro, procure um posto de vacinação e leve a caderneta. São 18 tipos de vacinas para proteger seus filhos e sua família. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Pois é, continuando aqui hoje falando com o Florindo, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé. Temos aqui informações, temos notícias, inclusive muitas perguntas dos amigos ouvintes. Uma delas, Florindo, é do Marcos, do Taboão, que ligou pra gente pedindo o seguinte: se tem alguma garantia que realmente vai fazer isso, vai colocar o time em campo, pois a própria presidente veio nos microfones da clube e citou que tinha um acordo com times internacionais. Você sabe desses acordos com esses times internacionais? Olha, eu não posso questionar essa questão que a Rose falou, deixou de falar, que ela tem contatos, tem. Agora, está firmado algum acordo, eu não sei te falar. Você desconhece algum acordo em nome da Esportiva? Da Esportiva eu desconheço, tá? Então, assim, ó, eu sei que ela tem contatos, mas acordos, não. Bom, a gente tem a questão, falamos que entraríamos no trabalhista, Martinho, conforme falamos. Na primeira entrevista após a eleição da Esportiva, dia 7/2, inclusive tá disponível nas nossas redes sociais, tá lá no nosso Facebook, Instagram. Nós entrevistamos a presidente, que manifestou que a primeira ação seria justamente o pagamento das dívidas da Esportiva. Dentre essas dívidas, o senhor sabe nos apontar algo que foi pago ou não? Das dívidas que já existiam. É que ela manifestou na primeira que a primeira ação seria essa. Não foi pago nada. Não tem nada pago. O dinheiro que entrou aí dos associados foram tudo para pagar documentação. Fora isso, não tem nada. Da Federação Mineira ainda está pendente. Está pendente, está em negociação, está em contato direto com o pessoal lá, mas ainda não tem nada pago, não. Da questão trabalhista, nós temos duas vertentes. A primeira delas, que é do Alexandre Longuinho, que é o Xandinho, que fez aqui, inclusive a ação, foi feito um acordo, conforme o Martinho lembrou, no valor de 18 mil. Não foi honrado o acordo, inclusive hoje ele está no cartório de protesto. Porém, a gente entrou em contato também lá atrás com o próprio jogador, que aceitou fazer o acordo, parece que pelo valor que tinha sido sentenciado, né? Sentenciado, naquela época, quando a gente estava tentando montar o time. Exato, no valor de 18 mil aproximadamente. E em contrapartida temos a questão trabalhista, que é ela que tira o sono de muitos guaxupeanos, que é o maior problema, que é a maior pedra no sapato. E inclusive foi muito falado que seria feito, seria pago. E esse projeto social, que inclusive ela entrou com a captação de recursos, precisa das certidões negativas de débitos. Essas certidões negativas de débito, inclusive, é trabalhista. E depende disso. A data que foi aberta para captação foi no dia 13/5/2021. Ou seja, estamos aí praticamente há mais 40 dias, é o prazo final. Você sabe nos informar como está sendo conduzido esse acordo trabalhista com os jogadores? Se tem alguma negociação, se não tem? A quantas andam essa situação? Rafael, ouvintes, tem um processo, os processos trabalhistas aí tá sendo negociado com a advogada lá de São Paulo, que é a advogada da Esportiva, da Rose, né? E que tá atenta a é um escritório de contabilidade, na verdade, lá com bastante gente, bastante advogados. Eles estão buscando viabilizar um acordo trabalhista junto com os advogados das partes, para que a Esportiva não quite de uma vez, mas pague através dos patrocínios que vão receber, tá? Acredito eu, em torno de 30% de todos os patrocínios, e pagando
Com isso, aí liberaria as certidões negativas para que a esportiva possa tocar o lado financeiro. Tá, no caso, para poder fazer um pagamento, seria parcelado isso, no caso? Sim, parcelado. Tá, e aí neste caso, a gente sabe que foi recentemente, no último mês aí, digamos, acho que nas últimas 2 semanas, né? Saiu uma decisão, inclusive, de Brasília, em última instância, justamente porque estava tentando reverter essas pessoas que tiveram bens penhorados por conta de estarem na última gestão que estava realmente no papel. Isso daí, inclusive eu presenciei uma tentativa uma vez de um acordo para poder resolver essa situação, e no qual a própria diretoria, na época a Rose, virou e falou para o pessoal que ela queria fazer umas camisas e tudo mais, o pessoal ajudar a vender. Você não tem alguma outra ação que realmente seja produtiva e que poderia gerar frutos para poder matar isso, ou não? Foi feito camisas, mas não houve adesão, né? Não teve pessoas interessadas para ajudar nessa questão. Mas o que eu posso te afirmar que foi falado na última reunião, que esses advogados de São Paulo estão junto com os advogados aqui de Guaxupé, que fazem parte desse processo, buscando um acordo. Tá? Você acredita nesse acordo ou você acha difícil? Eu confio que possa ter, mas assim, eu não posso dizer que vai ser feito, né? Que não depende só da esportiva, né? Então, assim, vai ter essa proposta, mesmo porque a esportiva precisa ou fazer o acordo ou liquidar essa dívida, porque senão vai ficar com a parte financeira toda atravancada e não consegue pôr o time em campo, não consegue fazer nada. Bom, a gente tem até aqui o próprio Carlos Alberto Palos falou aqui que chegou a fazer um acordo em 2016, se não me engano, 15 ou 16, no valor de R$45 mil com o pessoal desse acordo, que era uma ação coletiva, e que depois não foi honrada a ação, justamente ele entregou o cargo e tudo mais e não levou para frente, enfim. Nós trouxemos até Renato Ximenes, que é um dos advogados dos jogadores, e ele manifestou que sim, que estava aberto a qualquer situação. Então vamos lá, primeiro ponto é assim, não quero ser o pilar disso aqui, mas vamos lá. Se tem uma doação de $10 mil que quer fazer no nome da esportiva, que tem essa doação, se existe isso, e quer fazer que já tem um recurso, que é o mais difícil. Se chegar no pessoal lá, falou, a gente vai receber uma doação de $10 mil, você não pega isso daqui, já abate XYZ, mas vai ter que ser no nome da esportiva pra gente aquitar isso, pra tentar já amarrar esse acordo, vem essa verba e já destrava tudo? Rafael, eu também penso da mesma forma que você. Entendeu? Só que assim, juridicamente eu não sei se pode ser feito dessa forma, né? Aí seria entre os advogados. Eu, sinceridade, eu sou prático dessa forma também, acredito que seria uma grande opção, né? E para que a gente realmente tivesse a possibilidade da esportiva estar caminhando com as suas próprias pernas, para ter as contas liberadas, para ter novos patrocínios, para que consiga pôr o time em campo. Mas infelizmente não depende só a esportiva, diretoria, é a parte jurídica, aí já não é da minha área. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu também sou prático nesse ponto. E na hora que eu vejo que tem uma estrada que leva até aqui e a outra estrada que leva até aqui, gente, vamos ligar essas duas estradas e todo mundo anda. Mas sabe como que é o negócio? Se existe o recurso, tá? E ele não pode cair na conta da Sociedade Esportiva Guaxupé, os dois advogados das duas partes, em comum acordo com o juiz, é claro que eles podem fazer, a gente chama de depósito judicial. Um depósito exclusivamente para liquidar para aquela finalidade. Exatamente. Aí o acordo sai dentro daquele valor. Aliás, o acordo deve ser extraoficial primeiro entre os dois advogados. Fala, vamos fechar com 50, 70, o que for. Aí consegue esse patrocínio. O juiz aceita esse depósito judicial e dentro desse depósito judicial depois o juiz vai despachando. Jogador X tem direito a tanto, vai lá, saca até zerar esse dinheiro. Pronto, tá liberado essa parte. Entendeu? Sem que o dinheiro passe pela conta da sociedade esportiva. Agora é claro que o juiz tem que estar de acordo com isso. Porém, o negócio ficou muito mais difícil, porque agora me parece que na segunda instância aí ficou... Inclusive entendeu? O Robinho mandou pra gente aqui que ele chegou a mandar aqui que ele não acredita mais no acordo,
porque o valor já foi sentenciado. Isso aí que antigamente eu tô dizendo agora. Tinha a possibilidade do acordo. Hoje ele não vê mais. Isso, palavras do Robinho. Agora o acordo é pagar, pelo que eu entendo, né? Talvez. Rafael, esses 10 mil dólares que você mencionou, posicionou, dá para pagar tudo? O que dá? Dá 55 mil reais. Mas já é um começo, né? Se a gente for levar em consideração que tinha feito esse mesmo acordo lá atrás, 5 anos atrás, por 45, você está dando 10 a mais hoje. Não é exatamente a correção, mas acordo é acordo, né? Mas já dá para dar um chute, né? Não, eu digo assim, acordo é acordo, não vai corrigir o... Eu acredito que a partir do momento que as duas partes interessadas façam o acordo, independente do valor que tenha sentenciado, se eles entenderem assim, eu acredito que não tenha problema. Se as duas partes interessadas façam o acordo, não importa o valor aí, eu acredito que se resolva também, né? A advogada da esportiva é de São Paulo também? É de São Paulo. Tá, só pra gente saber. Porque é um escritório de advocacia em São Paulo, que hoje está representado por uma advogada, eu esqueci o nome dela, mas é uma advogada e que está ciente de todo o processo. Florindo, ainda sobre esse fatídico assunto que tá aí, que a gente fala porque tá chovendo mensagem aqui pra gente justamente falando desse tema. E aí o pessoal quer saber, tudo bem, se a esportiva vir realmente quitar isso e começar a ter a possibilidade de viabilizar a entrada de recursos, certo? Aí a gente entra numa nova fase, onde ao invés de falar o que tem para pagar, a gente vai começar a falar o que tem para receber. Sim. Certo? Mesmo assim, você acredita num trabalho contínuo desse grupo? É a pergunta até então do Diego. Sim, a aposta nossa da diretoria do conselho é essa, tá? Ninguém entrou na esportiva para só ocupar cargo. Nós estamos assim cientes do papel de cada um, né? E volto a falar para vocês, se a diretoria não cumpriu o que foi falado, o que foi prometido, nós do Conselho Deliberativo vamos estar questionando e tomando as decisões cabíveis, tá? Mas eu dou os créditos à Rose, ao Mário, porque eles assim, eles vieram de São Paulo e estão aí para ajudar, né? Em momento nenhum eu percebi qualquer coisa diferente disso. E então eu confio no trabalho deles, espero que em breve nós consigamos resolver todo esse impasse, já outros tantos que já foram superados, para que a esportiva realmente tenha o que mais importante, um time em campo. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, já voltamos com um pouco mais de Sociedade Esportiva Guaxupé. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Esperar o lote de restituição do imposto de renda é coisa do passado. No Sicoob e Sicredi você antecipa sua restituição em poucos passos e aproveita seu dinheiro para investir no que você quiser. Tudo isso com as melhores taxas do mercado e o atendimento que só o Sicoob oferece. Antecipe sua restituição de imposto de renda com o Sicoob e Sicredi. Ligue 35-51 6191. Comunique o seu gerente de contas e faça uma simulação. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos lá, Martim Pedro de Assis. Florindo, minha última pergunta, bastante polêmica até, que envolve setores administrativos. Campo da Sociedade Esportiva Guaxupé. Carlos Costa Monteiro. Pode ou não ser utilizado ainda hoje, documentação? O que falta, se é que ainda falta, porque já passou um tempo bom também, desde que o time acabou não entrando no campeonato, enfim. A situação de regulamentar do campo Carlos Costa Monteiro, como é que está? Martinho, o campo está liberado para treinos, né? Alguns dias da semana, conforme a prefeitura já liberou, né? O estádio ainda está com a documentação em andamento para ser regularizado. Ainda não pode ter nem treinos com público, um pouco é por causa da pandemia, o outro é porque o estádio não pode receber público no momento. Não, a questão do público, a gente sabe que tem a pandemia, não pode mesmo, mas tem times jogando sem público. Só que o campo ainda não está liberado, não está o AVCB aprovado aí do Corpo de Bombeiros, né? Então, até onde eu sei, a documentação ainda não está ok. Então, essa é a postura que você recebeu, é que a prefeitura não regularizou, então. Não sei se cabe só à prefeitura, tá? Tem que ver se o que cabe para a esportiva. Hoje, uma vez, eu entendo que seja o município que está conduzindo isso tudo, né? Para que seja regulamentado. Tem algumas adequações para ser feita para que o AVCB seja aprovado. Ô Florindo, só uma dúvida aqui minha. O campo não está sendo aprovado para competições a nível profissional, é isso? Porque o amador está tendo direto. Sim. Que uma coisa atrapalha a outra? O campo em si, dentro do campo, do gramado, tá ok, não tem restrições. Tem restrições nas arquibancadas, com o público, né? Então, assim, esse time da esportiva que vai entrar em campo, já tem alguns jogos que já estão sendo... jogos não, como fala, treinamentos. Os treinos aí, vai ter jogos mesmo amistoso, né? Que o pessoal já está agendando com outros clubes de fora, mas até que eu saiba, não tem público. Agora, tem uma situação também, Florindo, que a gente tem que levar, tem que falar, é que a própria prefeitura manifestou que isso era uma coisa rápida de ser feita, que eles fariam no prazo hábil, ou seja, antes de agosto, que era o prazo para a Federação Mineira, tudo mais, seria feito. Então, assim, a gente ficou meio perdido nessa história, porque até então pra gente estava tudo regulamentado. Entraremos em contato com o Márcio da prefeitura pra gente saber a situação também, porque às vezes nem vocês têm o plano conhecido. Sim, na verdade eu não tenho uma resposta para te falar aqui agora. Eu acho que a melhor opção é isso mesmo, que o Sargento Márcio, para que ele traga esclarecer aos torcedores aí qual o andamento que tá, em que posição que tá. Vamos procurar saber do Lenin também a respeito do Aldo, embora, né, a gente sabe que o Lenin tá de boa vontade nessa história toda. Sim, ele é por fora. Ele é por fora, isso, exatamente. Mas é bom a gente saber também, né? Exatamente. O estádio é do município. Sim. Então, assim, quem cuida do estádio, da administração do estádio não é a esportiva, é o município. Acredito eu que toda a documentação já esteja caminhando para que seja liberado. Eu não sei se tem feito fazer algum tipo de obra no estádio para que isso aconteça. E você disse muito bem, Florindo, a esportiva não tem nada, todas as melhorias, todas as reformas do estádio é da prefeitura. A esportiva não tem nada a ver. Não tem. Tem que fazer isso. Pera, nós pode deixar que não cabe a esportiva. É tudo município. Só que esse caminhando aí, né? Então, tá caminhando. Uma tartaruga. Tá caminhando devagar, né? O que, falar bem a verdade, eu acho que o sentimento nosso é o sentimento do torcedor. O que enche o saco, a verdade, desculpa, mas o que enche o saco é a gente ficar assim, mas agora vai. Mas agora vai acontecer isso. Mas agora vai acontecer isso. E a gente nunca vê saindo do 0-0, porque a gente tá nesse imbróglio aí há pelo menos um ano. Quando a gente começou nas primeiras reuniões, como que vai fazer? Vamos ter que nomear um conselho provisório para poder convocar a eleição, vamos ter que fazer quadro de sócio. Desde lá de trás, o pessoal só comprou ideia porque pensava no time, pensava num... Agora, parece que a gente quer mais o time do que muitas pessoas. E, pelo amor de Deus, não estou citando nem sua pessoa, nem presidência, nem nada. Eu estou citando assim, que às vezes a nossa vontade é muito maior do que de muitos que estão lá.
O Rafael, o João, o Martinho, na verdade, assim, ó, para quem me conhece aí também sabe o quanto que eu sou mais prático e gosto que as coisas não só ande, corra, né? Mas infelizmente na posição que eu tô como presidente do Conselho Deliberativo, não tenho poder para tomar decisões que cabem principalmente ao campo da esportiva, que é o município, e muito menos na diretoria. A gente tem o poder sim de aprovar ou não certas coisas da diretoria ou até destituir a diretoria, mas isso não o conselho no todo, não o presidente ou diretores. Então assim, eu gostaria muito, né, que a esportiva não tivesse tido tantos problemas aí nesse reinício. Foram muitas coisas nem foram divulgadas, não tinha nem necessidade disso, mas tivemos muitos problemas internos para resolver. Então agora sim, acredito eu que as coisas se amenizem, se acalmem e que da agora para frente comece a andar. Tô torcendo muito para que nos próximos dias aí os advogados consigam fazer um acordo que a justiça aceite para que libere as contas da esportiva, para que os recursos entrem, que com isso a gente consegue contratar jogadores fora também, para que o time seja montado para o próximo ano aí disputar. A questão de você falando dos próximos dias, isso é fundamental, porque se não fizer esse acerto e não ter a CNDs até o dia 13/11, não tem mais aquele recurso de 2 milhões, né? Aqueles 2 milhões e 700 que foi captado, não vem mais. Ô Florinho, é uma pergunta muito discreta, mas eu vou fazer para você. E toda essa arrancada, essa problemática que você é ciente, você se arrepende de ter encarado essa aí, ser presidente do Conselho da Esportiva, tá à frente, todo esse marasmo está acontecendo? Ou não deveria ter entrado, mas quero ir para... Fala pra nós. Na verdade, eu brinco que eu fui caçado para ser presidente lá, né? Eu fui a convite do Martinho lá só para assistir lá, que eu nem é sócio. Eu fui caçado, mas enfim, eu não me arrependo não. Eu tenho a consciência de que eu tô tentando ajudar, assim como vocês também fizeram no passado. Eu brinco que eu fiquei durante 8 anos tanto presidente e diretor lá no Guaxupé Caltem Clube, não tive tanta dor de cabeça como estou tendo na esportiva, apagar tanto fogo. Mas enfim, são todos seres humanos, né? Nós todos aí temos muitas coisas boas e outras ruins, né? Mas assim, uma experiência e tanto, e pode ter certeza, o que depender de mim, eu tô sempre junto para ajudar, colaborar para que a esportiva esteja em campo em 2022. Ô Florindo, a gente recebeu uma informação aqui até bem relevante, que diz o seguinte: só falta colocar as placas de indicações para sair o AVCB. O projeto está pronto. Ou seja, placa de saída, entrada, público para lugar tal, onde que pode, onde não pode. Então falta apenas isso. Isso seria ótimo, né? Uma ótima notícia aí para todos os torcedores, né? Não, se for só isso, convenhamos que falta alguém para pôr o dedo lá. O dedo lá, essas placas aí, exatamente. Não, eu assim, as notícias que eu tenho, as informações que eu tenho, que o pessoal da prefeitura... Você estava por dentro disso ou não? Eu sei que eles estavam trabalhando em cima, sim. Eu não sabia que só estava faltando isso. Mas eu sei que eles estavam trabalhando, e as informações que eu tenho, tanto o pessoal do esporte, da infraestrutura da prefeitura municipal, estão empenhando sim para fazer essa liberação. Eu não sei o quanto falta, o que falta. Essa notícia é ótimo. Se acontecer os torcedores, se for precisar de ajuda de uma mão, não, cadê a placa? Vamos lá, cadê a cavadeira? Vamos furar o buraco. Todo mundo vai. Se o problema é quem vai pendurar as placas, eu me coloco à disposição. mas claro, porque todo mundo vai ajuda. Eu me coloco à disposição. Tem que botar lá em cima, vamos lá colocar. Olha para ver como que essa conversa acabou sendo proveitosa, porque pelo menos a gente agora sabe o que falta ver quem vai fazer e o quanto custa. Isso aí é uma etapa que o conselho vai o pessoal da diretoria vai se reunir lá e vai dizer, olha, vamos fazer uma campanha aqui, uma campanha por lá. Isso aí não. Isso aí é obrigação da prefeitura. Da prefeitura, é do município. Do município. Melhor ainda, mais fácil, olha.
Agora, a questão é só, eu não sei se estava rolando essa cobrança realmente para liberar, porque aquela história também, né, gente? Quando, se tá tudo bem, alguém vai ter que trabalhar. Então, se o pessoal da prefeitura, alguém que esteja ouvindo lá, tá sabendo. Se quiser manifestar. Eu até gostei da deixa do Rafael, eu até também quero participar, se for ajudar, auxiliar, dá só pincel para me pintar no chão para não subir na escada. O Eduardo até mandou um questionamento justamente em cima disso, ó. Ô, Rafael, mas como pode ter show na cidade e não pode ter torcida na Esportiva pra ver um jogo? O Guaxupé tá engraçado, hein? Ô, Eduardo, a questão aqui é o seguinte, para liberar o laudo do Corpo de Bombeiro, então precisava de colocar essas placas no campo, e realmente não vai vir com o público total, é um público reduzido, primeiro ponto por conta da pandemia, que já é público, que Minas vai ter 30% da lotação do estádio, da capacidade, e a gente sabe também que não pode ter público na geral, na arquibancada descoberta. Não estamos falando nem do tobogã, nem da arquibancada coberta, é exclusivamente de frente para a arquibancada coberta, que não pode público lá por hora. Não é isso? Isso aí. Florindo, obrigado pela sua participação. Quero abrir aqui um espaço para suas considerações finais e gostaria muito que você tivesse esse encontro conosco mais vezes, pra gente saber um pouco mais. Não precisa ficar o programa todo, evidentemente, até por conta que a gente sabe que seu tempo é corrido, mas pra gente ter um pouco mais de informação do que tá acontecendo. A falta de informação pra gente é a pior coisa que existe. Rafael, Martinho, o João, os ouvintes da rádio aí, eu peço desculpa para todos vocês pela a demora que está acontecendo aí para que a Esportiva tenha time em campo, mas infelizmente não depende de mim, né? É uma equipe, é muita gente envolvido, tá? Mas pode ter certeza que de minha parte eu estou fazendo tudo o que é possível para que a Esportiva tenha um time aí que venha trazer muitas alegrias ao futebol guaxupeano. Mas Rafael, eu estarei de volta aí assim que tiver mais informações para trazer para os torcedores, para que ficam todos aí mais afinados com o que está acontecendo na Esportiva no dia a dia aí. Obrigado pela participação, viu, Florindo? Eu que agradeço. Até uma próxima. João Augusto, rapidamente aí, enquanto eu acompanho o Florindo, por favor, Série A e Série B, o que vai acontecer, o que aconteceu? Nossa, vamos lá, Rafael. Vamos lá. Deixa eu botar o óculos aqui. Vamos lá, Martins. Série B. Série B, vamos lá. Aconteceram ontem dois jogos, né? Isso. Vamos lá, aqui. Jogando lá, o Náutico bateu aí o Goiás por 3-2, jogando lá em Recife, Martinho. Isso mesmo, Augusto. E na ressacada, o Avaí empatou com a Ponte Preta em 1-1. E hoje tem mais um jogo aí pela Série B, daqui a pouco, né? Lá no Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Brasil de Pelotas jogando com o Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná. Os 4 primeiros colocados, né, Martinho, aí com os jogos de ontem. O Curitiba lidera, tem 54 pontos. E nós temos em segundo lugar o Avaí com 50 pontos. Na terceira posição vem o Botafogo Carioca com 48 pontos. O Goiás mesmo continua na quarta posição, também com 48 pontos. E vem beliscando os 4 primeiros colocados, a equipe do CRB, Vasco da Gama e próprio CSA. Lá embaixo, Margem, zona de desconforto, os 4 últimos colocados. 17º, o Londrina com 30 pontos. O 18º é o Vitória, 26 pontos. Aí 19º ali na vice-lanterna, o Confiança com 22 pontos. E o Brasil de Pelotas, hein, João Augusto? Esse aí já dançou, né, Martins? Esse já dançou. Olha no pescoço. É o Lanterna mesmo, 16 pontos, é o 20º colocado. Ganhou 2 jogos só na segundona desse ano. Pode ver, Martins, 29 rodadas. Tá completando agora. Essa equipe do Brasil de Pelotas ganhou apenas 2 jogos. Fez tudo para entrar, fazer um piquenique, dar um passeio na Série B e voltar para a Série A, para a Série C, né? E o Brasil de Pelotas joga hoje com o Operário de novo. Então, joga hoje. Martins, vamos lá. Ontem também pela Série A, o Corinthians com os gols de Roger Guedes, Cantígio e Jô bateu o Bahia com o gol de Gilberto por 3-1. João Augusto, nós temos hoje, né? Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. No Castelão, lá em Fortaleza, Ceará e Internacional.
E a rodada segue forte e firme, nós teremos Chapecoense e Atlético Mineiro. Dando sequência lá na Ilha do Retiro, Sport Recife e Juventude. E o Red Bull Bragantino enfrenta o Flamengo lá em Bragança Paulista. Dando sequência no Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Palmeiras. No Rio, Fluminense e Fortaleza. Fechando os jogos de hoje na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Cuiabá. E o São Paulo ficou para amanhã, São Paulo e Santos. O jogo acontece no Morumbi. Bom, pessoal, amanhã a gente vai falar da rodada completa, inclusive vamos comentar esse jogo do Corinthians que aconteceu ontem e traremos mais detalhes para vocês. Rodada cheia aí, 24ª rodada do Brasileirão. Fechou? Fechado. Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o